Bom, então é isso aí, meu pessoal. Hoje recebendo aqui uma presença ilustre, Thiago Drummond, diretamente lá de São Paulo, essa terra tão maravilhosa, tão incrível, de profissionais assim do mais alto gabarito, né? Eu tenho muito carinho, sobretudo especial, viu, Thiago, por todos os profissionais aí de São Paulo. Aí respira arte, Obrigado. respira profissionalismo e as pessoas são incríveis. Eu gosto muito. Thiago Drummond, formado em Direito, eu também tenho esse Que bichinho da feeling, né? advocacia, só não me formei. Thiago também produz set. Hoje, atualmente, ele trabalha como agente de atores, artístico desse meio, desse métier de forma geral. E hoje eu convidei ele aqui para poder falar um pouquinho dessa experiência dele, de um know-how gigantesco aí trabalhando com atores, emplacando muitas carreiras, né, Thiago? Colocando Sim, muitos sim. atores aí nas paradas de sucesso e, sobretudo, trazendo essa filosofia do teu trabalho, essa filosofia da tua credibilidade de já muito tempo nessa estrada, né, Thiago? Então, toda gratidão por você estar aqui com a gente, nos iluminar de alguma maneira com suas ideias, com a sua expertise. Eu tenho certeza que muitos atores vão sair renovados. Eu tenho certeza disso depois que te ouvir falar um pouquinho da tua experiência e o que é o papel do agente, né? Então, para a gente começar aqui, eu não vou rasgar a seda tua mais não, dispensa a apresentação, né? Bruno, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, passar um pouquinho, enfim, da minha experiência, da minha carreira, da minha trajetória no audiovisual, que eu costumo falar que as mesmas dores que sente o ator dentro desse caminhar, né, dentro dessa estrada de pedras aí também sente o agente, porque, enfim, eu visto a tua camisa, eu luto por você, então eu vou a campo para buscar trabalhos para os meus artistas, do qual tenho um enorme carinho, né, de agradecer e também falar que você faz parte desse time, né, essa família grandiosa que é Império, é muito bacana mesmo, a recepcionalidade que eu tenho com os meus atores e também deles para comigo, né? Então é muito legal esse casamento, essa dualidade entre ator e agente, é maravilhoso isso. Falando um pouquinho da minha carreira, né? Eu iniciei minha carreira aos 14 anos, como é sabido de muitas pessoas aí que chegam até mim. Nesse inteirinho, trabalhei como produtor de set, sentei em algumas cadeiras, foi super legal, aprendi bastante coisa aqui em São Paulo. Fui sendo convidado por um e por outro para passar pela carreira musical, né? Também sentar como agente de talentos dentro de algumas agências de São Paulo, mas vendo um pouquinho do know-how que eu tinha de cada coisa, um pouquinho do feeling, falei assim, vou abrir minha própria agência, vou trabalhar a minha maneira, e a partir daí eu construí uma filosofia de trabalho, né? Que eu costumo dizer para os atores o seguinte, né? Almejamos seguir o topo. Então, para a gente alcançar esse topo, a gente tem que passar por muitos percalços e vencer muitas barreiras, né? E a primeira barreira é a barreira da ansiedade, né? Que todo ator tem, que todo agente tem, a gente comemora, quem a gente mais pensa que vai ser aprovado, de repente é reprovado, e quem a gente pensava que não ia pegar, acaba pegando trabalho, né? Tudo isso por quê? Porque o agente, em relação ao ator, ele é uma ponte, né? A gente não decide nada, o nosso trabalho é emplacar, jamais excluir. Então é isso que eu tenho feito aí com os meus atores que estão nas telas, né? Seja do cinema, da televisão, e venho aí comprando a ideia do ator, né? Buscando talentos, e dentro disso, sendo seletivo em alguns quesitos, né? E abrindo aí as portas para quem está querendo entrar para a televisão, para o cinema, para o seriado, e até mesmo no internacional. Tenho feito bastante trabalho aí na Europa, alguns também aqui dentro da América Latina, mas fora do Brasil, então isso é muito legal. Legal. Thiago, nós vamos entrar muito mais a fundo em todos esses temas aqui e para Show. você, sabe, falar um pouquinho para a gente como é que funciona, com um pouco mais de detalhe, tudo isso. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse para a gente, que eu acredito que é curiosidade para todo mundo, saber como é que as pessoas começam, qual que é a visão e, de repente, quais são as dificuldades também que aí o Thiago encontrou de alguma maneira no início da carreira dele, até essa transição, né, de você começar a produzir set, a começar a trabalhar, isso veio do direito. Queria que você contasse aí, resumidamente, algumas coisas nesse sentido, cronograma, Tá. desse A carreira cronologia. do Thiago. Tá, perfeito. A carreira do Thiago, como que começou? Primeiro começou com direito, né? Eu falo que o direito ele foi a porta de entrada para tudo,
né? Eu sempre gostei de direito autoral, direito contratual, então isso para as grandes empresas, seja para as grandes produtoras, quanto grandes agências também, que eu já recebi convite, né? O que chamava a atenção deles era um jovem que dominava aquilo que fazia, né? Que era o direito, que é a minha paixão, que é a minha área de formação, que é aquilo que eu me senti realizado fazendo. Me formei e estou super contente com isso, né? Então, através do direito, eu fui caminhando para a teledramaturgia, sempre buscando novas possibilidades, novos desafios como possibilidade de evolução, né? Essa é a real. Não foi eu que falei assim, olha, vou trabalhar com teledramaturgia, vou trabalhar com música, não foi isso. Foi simplesmente eu estava em um lugar certo, com a pessoa certa que me identificou. Eu sempre falo, por isso que eu falo para os meus atores, independente do lugar onde vocês estejam, ainda que seja num teatro amador, dê o seu melhor, porque alguém está te enxergando. Então, dentro dali me enxergaram, um rapaz sem perspectiva alguma, assim, em trabalhar com teledramaturgia, né? Em um primeiro momento. Entrei na faculdade ainda muito cedo, né? Muito cedo, porque eu entrei aos 16 anos. Então, com 16 anos, eu já trabalhava como... Não vou falar que eu era um produtor de set, eu costumo chamar que eu era o coringa ali, né? Eu trabalhava 2 anos nessa área, mas era uma área um pouco administrativa, e ao mesmo tempo, por exemplo, quando tinha um platô dentro de um set de gravação, né? Ó, Tiago, olha, pega isso, pega aquilo. Então, eu era aquela... Como eu posso te dizer? Eu era aquele cara que estava ali de stand-by a todo momento sendo jogado para um lado e para o outro, né? E, de repente, me vi trabalhando em alguns lugares que eu tive contato com pessoas importantes, como, por exemplo, o Hélio da Midas, que me convidou para fazer parte do time, né, do Rick Bonadil, dentro da Midas Music. Só que, em um determinado momento, eu não achei interessante naquele momento, e hoje eu tenho também eles ali como supostos clientes, né? E por exemplo, você falou que começou a partir de fazer várias coisas, um coringa. Olha só, Uhum. cara, é curioso, porque outro dia eu fiz um bate-papo com o Rui Miranda, que é um português que morou nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, e ele estudou sound design, sonoplastia para nós aqui brasileiros. A parte de som, tudo ele cuida, tudo que monta, tudo em relação ao som de um filme é ele que monta. E ele estudou e trabalhou em Hollywood, em várias produções de Hollywood. E sabe como é que ele começou? O primeiro estágio que ele fez foi servir um café, como se fosse um coringa. Ó, você vai para esse estúdio, era, a, era um estúdio que estava realizando o filme Transformers, primeiro. E ele foi ligado para ele foi para os Estados Unidos, quer dizer, já estava lá, né, estudando numa faculdade. E aí ligaram para ele, ó, tem um estágio para você fazer não falou o filme que era. Tem esse estágio para você fazer, vai para esse estúdio, um dos estúdios mais renomados dos Estados Unidos, e ele começou ali, certo? Vai ali, faz isso, limpa não sei o quê, como se fosse um coringa. E aí ele chegou e foi servir cafezinho. Um dia o cara faltou, o que servia café para os chefões, o cara faltou. Nessa de que o cara faltou, chamaram ele, ó, você tem postura, você tem, sabe, segurança, você não vai ficar babando o ovo das pessoas, portanto você vai saber sair, entrar, e você vai servir café para a cúpula. Ele serviu café para o Michael Bay e para o Steven Spielberg. Nessa de que ele serviu café para o Steven Spielberg começou a conversar com ele, achou curioso o sotaque, teve uma conexão, gostou do cara, indicou para fazer um outro filme, outro filme, outro filme. Ou seja, uma oportunidade ali, fazer uma coisa pequena e despontou isso. Isso é muito curioso a gente entender, né, o Thiago? Sim, Esse sim, nicho. sim. Isso aconteceu comigo também, Bruno. E assim, eu sempre falo que é você se calçar com a sandália da humildade e estar preparado para o universo de possibilidades que se apresenta perante você, né? Então, assim, comigo foi isso. Eu sou muito grato pelas possibilidades, pelas oportunidades que todos me deram, né? Teve lugares que eu trabalhei pouco, teve outros que eu trabalhei um pouco mais, mas dentro disso deu tudo certo e assim sempre por onde eu passei sempre deixei as portas abertas. Esse é o interessante, né? É claro que assim tudo que a gente está falando é um pouco diferente em relação comparando com a carreira do ator. Né? Hoje o ator, é claro que a gente espera do ator muitas coisas. O ator, eu falo que hoje ele assume diversos papéis, diversas profissões, né? Ele é um visagista, ele é um filmmaker,
né? Ele é um produtor, ele é um diretor, ele é tudo isso. Tudo isso por quê? Porque, por exemplo, com a onda da self-tape, que tende a cada vez mais ser recepcionada em várias produções, né? Até mesmo por causa da pandemia, por exemplo. Até pouco tempo atrás a gente não poderia se aglomerar, ainda não pode, mas assim, é claro que com todos esses protocolos e tudo mais, tem uma flexibilização, então a gente consegue se juntar com assim uma determinada quantia que ainda para pequenas produções é válido, né? Mas quando se fala em self-tape, se pensa que o ator hoje ele tem que pensar assim que ele assume ele assume um outro papel, né? Às vezes mais de um papel, não só da representatividade, não só da atuação, mas também com toda essa questão da preparação, de ser inclusive um cenógrafo, por que não, né? Porque ele tem que trabalhar toda a ambientação. De repente, eu te passo uma cena que você tem que ser um ladrão ou que você está roubando um carro. Poxa, tem teu carro, você vai lá, vai simular tudo aquilo ali, né? Dando sempre coerência também às técnicas que se envolvem, né? Que legal, Thiago, que legal. Cara, é multifacetado, né? Tiagão, eu fico assim muito curioso, cara, para saber, e aí para trazer um pouco de maturidade para todo mundo, qual é o papel do agente, cara? O que o agente faz? O que o agente faz? Bom, como eu falei, o agente ele é uma ponte, né? Ele é o liame entre ator e diretor, ator e produtor, né? O agente, eu costumo falar que ele assume um papel de pai, mas um pai profissional, né? Tem até algumas agências, se você for procurar, né? Costuma falar assim, sua agência mãe, né? Porque é aquela que cuida, né? Aquela que tem o zelo com o ator. E nos mais variados sentidos, desde oferecer uma assessoria de imprensa para que o ator tenha lá uma visibilidade, né? E como muitos atores que chegam até mim, eu sempre falo a importância da imprensa para os atores também. Então a gente tem esse papel de fomentar a carreira do ator na questão dele entender essa lógica, essa construção de imagem, né? Como que se constrói essa imagem. Então, é justamente o papel da agência em concomitância com a assessoria, né? Eu falo isso porque a assessoria de imprensa tem umas cuidadosas, mas tem outras que é aquela questão do volume, chega e vem, chega e vai, então é aquela coisa muito rápida, né? É como se fosse a publicidade. Eu trabalho pouco com publicidade, por quê? Porque publicidade é volume. Então você tem que estar à torta e à direita antenado para tudo que é tipo de coisa, né, que possa se originar daquele contrato, né? E através daquilo ali você saber as problemáticas que possam se dirigir. Qual que é o papel da agência também? O papel de um agente, né? Ele é um papel como se fosse um papel de um advogado, um papel consultivo, né? E ele também, por que eu falo que é consultivo? Porque através de uma consulta a um advogado que você sabe a problemática que pode originar, por exemplo, uma união estável, né? Um casamento, e a partir dali começar a trabalhar todas os prós e contras, né? Então, qual que é o papel do agente? O papel do agente é orientar os atores falando assim, olha, eu acho que é melhor você ir por esse caminho aqui, não por esse, é melhor escolher esse projeto em detrimento desse. Tudo é trabalho. Mas eu falo que assim, a gente precisa sonhar e precisa saber onde você quer chegar. Porque todo mundo que tem um ponto de partida e um objetivo, ele sabe qual que é a sua trajetória, entendeu? Então, eu costumo falar que a carreira ela é repleta de pedágios e estações, né? Então, em cada parada, eu costumo falar que é um marco para o ator, é um marco para o agente. Então, é uma construção muito legal entre agente e ator, é uma intimidade, como eu posso dizer, é um casamento. Tem que dar certo. Porque se eu não estiver sincronizado com o meu ator, você acaba sendo mais um, porque eu não te conheço, eu vou vender o que eu não conheço. Entendeu? Eu não posso falar com propriedade, por exemplo, do celular da Apple se eu só utilizo um Android. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu só vendo aquele que eu conheço. Porque aquele que eu não conheço, se ele quer que eu o conheça, ele tem que me procurar, ele tem que saber o que eu tenho a oferecer, e a partir dali eu tenho que saber o que ele me oferece em troca disso, para ver se realmente esse casamento rola ou não rola. Cara, eu fico assim muito curioso para saber como que o agente, ele, qual seria as atitudes que um ator tem que ter para conquistar um agente?
E vice-versa também. Quais seriam essas atitudes? Porque tem atores que, por exemplo, incomodam, enchem o saco. E aí, fazendo uma segunda pergunta, que é o seguinte, como é que o ator, porque, por exemplo, um agente, ele trabalha com poucas pessoas. Porque se ele trabalhar com muitas pessoas, ele vai ficar perdido, não vai conseguir dar vazão a tudo aquilo. E como você no teu cast, você tem alguns atores, e esses atores que fazem diferença, que são importantes, como que o ator ele passa para esse rol de atores que trabalham, que fazem parte, que estão sempre no teu radar? E aí a segunda pergunta é justamente isso. Como que você lida com esses vários atores que estão aí te rodando? As atitudes dos atores para poder chegar até você, saber lidar. E a outra pergunta é como você lida com tudo isso. Bom, a forma como eu lido, Bruno, é interessante, assim, primeiro vamos partir do ponto de quem procura quem. Esse é o interessante, porque depende a forma e o trabalho que você está em mãos, os seus objetivos e o objetivo do ator. Tem muito dessas, né? Eu falo que eu dou prioridade para quem me dá prioridade. Isso é fato, né? Então, assim, como que eu seleciono um ator? Eu seleciono um ator através do talento. Então, existem muitos atores que, por exemplo, Bruno, você tem interesse em fazer parte do meu casting? Te ofereço isso e isso. Não, Thiago, não é interessante para mim. Ok. Só que o momento posterior, quando, de repente, se tornar interessante para você, provavelmente não vai ser para mim. Porque uma das coisas que eu faço é não fazer concorrência dentro da minha empresa. Eu não aceito isso porque eu acho que é muito ruim. É um sentimento daquela pessoa que é casado ou que namora e que não tem um relacionamento aberto e que, de repente, se pega sendo traída pelo namorado ou vice-versa. A partir dali, se torna uma relação assim, você pode até continuar aquela relação, mas não é uma relação saudável. Então, eu costumo falar que os meus atores, eles são bem selecionados e eu seleciono através do talento, né? Tem pessoas que, poxa, precisa estudar um pouquinho mais de interpretação para ficar um bom ator, mas o que eu falo? Eu falo que o ator, ele tem que preencher todo o seu perímetro, né? E preencher o seu perímetro é o que? Estudar, né? Através do estudo vem muitas outras coisas, né? Abre portas. Eu falo que tudo que eu conquistei foi através dos estudos, então eu não dispenso a ideia daquele ator que estuda. A primeira coisa, então, é olhar por esse viés do ator que está ali constantemente tentando aprender novas técnicas, né? Tem outros que já nascem com talento, tem outros que desenvolvem. Mas independente de nascer ou desenvolver, fato é, o talento está ali. Então, eu estou ali em busca dos talentos para eu poder projetar na televisão. Thiago, como que funciona essa relação? Então você escolhe o ator pelo talento? Sim. Mas é só o talento? Não. É mais o quê? É a questão desse cuidado, desse amor primeiro ao que faz, né? Porque quem tem amor ao que faz não entrega a sua carreira a qualquer um. Procura saber a quem está entregando o que a pessoa tem a oferecer, né? E o segundo momento é o ator também se interessar em falar assim, Thiago, olha, nisso aqui a gente pode trabalhar, nisso aqui nem tanto. Olhando para quê? Por exemplo, vamos desenhar um cenário aqui nós dois. Você chega para mim e fala assim, Thiago, quero fechar contigo. Eu não trabalho muito com publicidade. Tem lógica eu te prender com publicidade? Não tem. Então, é isso que a gente precisa conversar, entendeu? Então, essa é a minha forma de eu escolher os atores. Thiago, e agora, por exemplo, essas atitudes que os atores têm que ter em relação ao agente, essas atitudes, quais seriam essas atitudes que faz você olhar para mim de maneira diferente? Fala, poxa, você já citou o talento, você já citou esse cuidado, mas tem algumas outras atitudes que os atores têm que ter em relação aos agentes. O que seriam essas atitudes que você gosta, que você fala assim, poxa, essa atitude é legal, eu quero... Tanto é que se esse cara ou se essa pessoa não for tanto talentosa, mas eu quero observar ela. Primeiro, transparência. Segundo, profissionalismo, né? Terceiro, amar o que faz. E quarto, renunciar. Eu costumo falar que são essas.
né? Transparência. O que é ser transparente? É você vir com a sua proposta e falar assim, olha, Thiago, eu quero me agenciar contigo, mas dentro dessas condições. Eu vou analisar se for, né, dentro daquilo que eu espero, dentro daquilo que eu posso efetivamente trabalhar sem atrapalhar a minha forma de trabalhar, ok, né? Então, essa é a questão da conceituação da transparência, ao meu ver, né? Amor pelo que faz, o que é? Poxa, eu te mandar um trabalho, você realmente se debruçar para fazer aquilo com, sabe? Eu falo que quem ama um pai, quem ama uma mãe, quem ama uma mulher, um homem que seja, faz de tudo para agradar, para entregar a sua melhor versão. Então é isso, o ator ele tem que ter aquilo com ele, sabe? Entregar a sua melhor versão para de repente explodir, sabe? Você pode fazer eu posso estar te mandando para uma participação pequena, mas entra dentro daquilo. Se você entregar a sua melhor versão, alguém no mundo está te notando. E essa pessoa pode ser eu. Amanhã ou depois, se você me entrega a sua pior versão, significa que se eu sou o primeiro filtro a te colocar em contato com as grandes produções, né? Se eu percebo que eu não posso confiar no Bruno, jamais eu vou te pedir um teste para um protagonista, entendeu? Então, eu sempre olho para os meus atores e eu falo, vamos marcar gol, entregue sua melhor versão, né? O que é o profissionalismo, ao meu ver? O profissionalismo, ao meu ver, condiz muito com a questão temporal, né? Com a questão também do ator, saber que ele tem um compromisso, uma responsabilidade ali com o agente, ainda mais com a produção, porque se eu te apresentei, a produtora já sabe o teu nome, já sabe a tua imagem, sabe que eu tenho interesse em fazer com que você pegue aquele projeto. Mas se você não fizer o teste para mim, você acha que eu vou conseguir assumir a bronca falando que não, olha, não entregou? Não, porque ela vai saber, ela já nota, né? Não existe essas questões de eu pegar e falar assim que, sei lá, minha avó quebrou a perna, por isso eu não enviei o teste do meu ator e estou enviando atrasado. Então, o profissionalismo, eu falo que é muito com a questão da pontualidade. Né? Se eu falar assim, olha, Bruno, estou te mandando um teste hoje, você tem que me entregar até segunda-feira. Seja pontual na questão do horário e na questão do dia, né? E dentro disso, renunciar o que significa? Renunciar a favor de, né? Renunciar às possibilidades, as inúmeras possibilidades que se apresentam diante de ti, né? Como eu sempre falo para os meus atores, essa carreira é uma carreira de muitos nãos e poucos sims. Isso, muitos nãos para quem tem amor à tua carreira, para quem tem amor à tua profissão e quer, né? E quer se ver bem ou quer andar bem. Eu costumo dizer que eu não sou o melhor de todos. Existem milhares de agentes melhores que eu. Mas aquilo que eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível, com muito amor, com muita dedicação, porque eu não trabalho só para mim, eu trabalho para o meu ator. Né? Então, quando se ouve falar Thiago Drummond, agente artístico, não se vê só o Thiago. Se vê a imagem de muitos atores, como Ricardo Blatt, Samir Murad, Wagner Brandi, né? Bruno Breves, Carla Guapiaço, que é uma querida, adoro a Carla, sabe? Ana Oliver, que lancei ela agora em um seriado maravilhoso, né? Não posso divulgar o nome do seriado, mas assim, tão logo quando passar essa questão dos protocolos de segurança, ou então a gente voltar para o novo normal, nessa produção retorna aqui no Brasil e a gente vai marcar gol. Então, esse é o que a gente espera do ator, né? Quais são as atitudes do ator? Então, profissionalismo, amor, renúncia e dedicação, né? Isso aí é o café, a base, né? É a É o base. café com pão. É o Isso. café com pão, é a base de tudo. Agora, me fala uma coisa, Thiago. Todo mundo, isso é dúvida para todo mundo, tá? E no Brasil rola muito. Existe, por exemplo, a figura do manager nos Estados Unidos, não é isso? Uhum. É a pessoa que fica responsável pela construção da carreira de um ator, isso nos Estados Unidos. A pessoa, por exemplo, vislumbrou algum ator, alguma atriz, enfim, algum artista que tem uma capacidade assim gigantesca. E aí o que essa pessoa faz? Ela pegou a avó, vem cá, gruda na minha mão, não solta, e eu vou te levar para o topo, eu vou te levar para o estrelato. E aí, aqui no Brasil, eu, pelo menos, não vejo tanto isso. Não vejo Uhum. isso. Quais essas diferenças que você vê, essas vantagens? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença desse cara, dessa pessoa, dessa figura lá nos Estados Unidos, do agente, e do agente aqui no Brasil. Dessa diferença de lá o agente pegar o ator e falar, vem cá na minha mão. E aqui no Brasil, me parece,
me parece, o teu trabalho também é muito diferenciado desses outros, que muitos dos agentes pegam aquela pessoa, aquele artista, depois que ele já está explodindo, e aí falam, vamos trabalhar. Lá nos Estados Unidos eu vejo alguma certa diferença. Queria que você falasse um pouquinho dessa vantagem e desvantagem, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, já que você tem essa expertise também internacionalmente como agente de outros atores Europa, como você já falou, América Latina, América do Sul, América do Norte, por aí vai. Bruno, primeiramente é engraçado isso daí, porque assim, você não é o primeiro a me fazer essa pergunta, né? E o mais engraçado de tudo isso é saber que eu também tenho atores estrangeiros. Posso citar aqui o John Franklin, que é um americano, né? Não me troca, ele é um queridaço mesmo, assim. Ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande pela pessoa que ele é. Enfim, poderia falar mil coisas dele aqui, porque ele é sensacional, né? E é um cara que ele é aquele cara, como eu posso te dizer, ele é um ator em movimento. Então ele enxerga essa figura daquilo que se enxerga lá fora e se vê pouco cá dentro do Brasil. Eu falo que assim, eu me inspiro muito também em algumas agências estrangeiras, né? Por isso que eu tenho um trabalho um pouco diferenciado. Dentre elas também a gente pode citar inclusive uma produção que eu também indico para vários atores, que é Paquita Salas, que tem bem essa diferença de mostrar o que é o trabalho do agente, e é realmente essa figura existe aqui no Brasil, mas não é bem agente que a gente chama de scouter. Só para frisar essa dica que você deu aqui para o pessoal, Paquita Salas. Isso. Tem na Paquita Netflix? Salas é o nome da... tem na Netflix. É da Paquita, Netflix. é Paquita normal. P-A... Isso. Da mesma forma que se escreve, porque é em espanhol. Salas no plural. Entendi. Tá bom? Conta a figura do agente. Do agente e do ator. Entendi. Na verdade, Paquita, ela é uma agente de atrizes. Então, ela faz com que Macarena seja um sucesso, uma estrela, né? E, de repente, ela se vê traída, porque é essa sensação que constantemente uma gente vive, isso é normal, isso é do mercado, isso é a livre concorrência. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Da mesma forma que eu tenho interesse em segurar o ator comigo, eu não posso segurá-lo comigo. É um casamento doentio, um casamento em que, para eu segurar de fato o ator comigo, ou eu ofereço a minha melhor versão para que ele nunca me traia, ou efetivamente aquilo é do próprio ator, o ator que quer buscar assim a fórmula mágica para o sucesso, né? E adianto que não existe uma receita de bolo, existe todo um cuidado, uma questão dos muitos nãos, entender essa teoria. Esses dias eu fechei com um ator, que é o Luiz Otávio Moraes. Ele é um ator, ele é professor do tablado, um cara sensacional, formou assim atores que hoje são um sucesso. Ele também, eu costumo dizer que ele é um sucesso porque a base, né, a construção do ator depende de muitos professores. Como é que ele né? se chama? Luiz Otávio Moraes. Luiz Otávio Moraes. Aí, pessoal, Isso. dá uma olhada, procura também. Ele é maravilhoso, um professor sensacional, sabe? É um cara assim, ele entende esse papel do agente. Ele também entende a minha construção, né? Também conversando uma outra atriz maravilhosa, que é a Isadora Ferriti, que fechou comigo recentemente. Ela já é da família de atores que vem da televisão. O irmão dela é um dos diretores da TV Globo, né? Ela é uma pessoa maravilhosa que veio por indicação de um dos meus atores, que é o Wagner Brand, que é um outro cara que eu tenho assim um carinho muito grande pela carreira dele e tenho certeza que ele também tem pela minha, né? O Wagner, ele não dá um passo sem me consultar, né? Eu lembro que ele falou assim, olha, não vou dar nome ao Santos, mas ele falou assim, Thiago, tô com uma produção aqui, um produtor fulano de tal me procurou e assim, como que fica essa situação, né? Eu faço, eu não faço, é interessante ou não é? Eu fui perguntar algumas coisas sobre a produção, eu cheguei à conclusão de que não é interessante para ele fazer, porque ele já está em um outro estágio, aquele trabalho é para quem está iniciando, né? E o produtor, que é um cara que eu também estimo muito, como eu falei, não vou dar um nome ao Santos, ele pegou e foi ser agenciado comigo também, hoje faz parte do meu time, né? Eu cuido da carreira dele como ator, mas ele também é produtor. Então é uma coisa assim maravilhosa, porque é o que eu falo, se você entrega a sua melhor versão, a probabilidade de você ter um universo lindo atrás de você, na sua frente e ao seu lado é muito melhor, né? Então eu costumo falar para os atores que o que é o agente no Brasil? Ou ao menos o que ele deveria ser. Ele deveria ser esse carro-chefe, né? Esse carro-chefe que ele não enxerga o ator lá atrás, né? E também não enxerga o ator lá na frente. Ele enxerga o ator ao lado.
Então, os dois são carro-chefes. Eu não quero ver ninguém pelo retrovisor e tampouco quero mirar alguém lá na minha frente que eu tento alcançar e não consigo, né? Então, eu quero enxergar a pessoa do meu lado, né? Então, eu sou aquela pessoa que quando o ator precisa, eu tô ali, sabe? Thiago, me ajuda com isso, eu tô ali. E procuro constantemente, sabe, aprender novas técnicas, vou estudar, vou ver outras coisas, vou entender a realidade daquele ator, como que é, o que que eu posso oferecer, porque é isso que acontece lá fora, né? E dentro disso, eu costumo dizer que o não a gente já tem, né? É claro, a gente não pode ser pesado a ninguém, mas o que é o papel do agente? O papel do agente é o papel daquele ator que nunca teve agente que corre atrás do trabalho, né? De uma forma diferenciada, porque a gente tem toda uma relação comercial, porque essa indústria do audiovisual é uma relação comercial, é uma relação da política, da boa vizinhança, então você tem que ser cuidadoso ao falar, ao agir, ao mandar o material para os produtores, saber o que está mandando, não mandar, sabe, um material assim que não é vendável, né? E dentro daquilo existe a questão do que é vendável também, né? Então é isso que o agente precisa passar para o ator. Por exemplo, aqui existe de fato essa figura do manager lá e aqui não. Como é que é isso para você? Aqui existe. Eu falo que isso existe porque eu assumo esse papel, Bruno. E não vou falar que sou só eu, né? É claro que, assim, a tendência, eu costumo dizer que o trabalho do agente com o ator, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, não virar uma linha de produção. Por quê? Porque se vira uma linha de produção, a coisa é muito, como eu posso dizer, muito seletiva, muito você faz isso, você faz aquilo, entendeu? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque é normal. Hoje eu tenho grandes figuras comigo que têm um amor assim muito grande pelas pessoas que são, porque são seres de luz, né? São pessoas assim sensacionais, pessoas que buscam engajamento constantemente, que querem trabalhar, né? Pessoas com 50 anos de carreira, que são atores sensacionais, com uma bagagem incrível, mas que nem por isso eu esqueço daquele que está iniciando, né? Aquele que quer também vencer, porque amanhã ou depois, o sucesso de hoje, né, pode ser que não seja o sucesso de amanhã, e aquele que eu menosprezei, ele pode conseguir um patamar maior, ele pode conseguir uma projeção, um emplacamento como um ator de sucesso, uma estrela que seja. E como que fica a situação do agente? Então, o amor tem que ser dispensado a todos, e a mesma linha, né? O mesmo argumento que eu trabalho contigo, eu trabalho com o outro, cabe o outro saber se ele quer ser direcionado por esse caminho, né? É um caminho que não é um caminho fácil, é um caminho de construção. Costumo falar que todas as pessoas que vão construir uma casa têm um trabalho gigantesco, por causa do desconforto, principalmente se você mora dentro da casa, e eu já passei por isso, né? De você ter que fazer uma reforma, você estando dentro da própria casa, então, assim, é uma coisa, como eu posso te dizer, que mexe contigo. Então, dentro disso, você também precisa entender qual que é essa construção que você quer fazer. Se você quer estar dentro, se você quer estar de fora, né? Se você quer estar de fora, é simples. É você percorrer sozinho o mercado. Se você quer estar dentro, então você, junto com a gente, você tem que entender que uma hora você coloca o tijolo e ele joga a massa, outra hora você joga o tijolo e eu que jogo a massa. Então é uma construção não de um pedreiro só, de dois. Mas se os dois não tiverem com o mesmo projeto em mãos, a tendência é naufragar esse projeto. Mas se a gente for dois engenheiros da arte juntos, trabalharmos em concomitância, sabe? Os dois trabalhando assim, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. E qual que é esse objetivo? Esse objetivo é eu te apresentar aquilo que chega até mim e você também apresentar aquilo que você gostaria que chegasse até você. Entendeu? Legal. Eu queria só te interrompendo rapidamente aqui. Uhum. Muito interessante, cara, porque você é um cara que, além de dominar todo esse métier de fazer essa ponte entre o ator e o mercado, o ator, você constrói também uma carreira junto com ele. Você não está só ali, ó, vem cá, faz isso, não sei o que, tem um trabalho aqui, tem um trabalho ali. Não, você está construindo. O que muito lá fora se difunde, né? Lá existe essa coisa do ator ser levado. Ó, vem cá, eu vou fazer de você uma estrela. Lá existe isso muito. Aqui, ainda as coisas ainda gatinham muito devagar. Você é um cara diferenciado do mercado. Você é um cara muito diferenciado, que tem essa característica de pegar e falar, vem cá que eu quero te colocar num lugar muito incrível. E como você tem essa questão também, que é super importante todos os atores saberem, que é a relação contratual, você é um advogado, então você tem esse olhar
esse cuidado de negociar contrato, ver as entrelinhas, sabe, orientar. Você tem alguma coisa, você poderia falar um pouquinho disso e também, de repente, citar algum exemplo de que você deu para algum ator seu e que, de repente, ele ia se fuder por não saber fazer uma boa leitura, entender o contrato, saber. Você consegue falar um pouquinho dessa coisa do Tá. contrato e também algum exemplo? Eu vou dar um exemplo, assim, sem citar um pouco, sem citar nomes, né? Até por questão, enfim, de ética, mas eu posso te dizer o seguinte: eu já tive um problema com uma figura ilustre, né? Que é essa figura do Scouter extremamente famoso, e que de repente o Scouter ele seria essa figura de que pega na mão do ator, ele não vai levar o ator para dentro de uma novela, ele não vai levar um ator para dentro, né? Porque a coisa se tornou, como eu posso te dizer, se tornou capitalista demais. E, aliás, o audiovisual ele tem um rendimento legal. Então, dentro disso, existe essa figura do Scouter, que geralmente promove eventos, levando diversos talentos, e a partir dali existe vários empresários que verificam se existe ou não o interesse em agenciar aquelas pessoas, ou ainda levar. É como se fosse um showcase. Deixa eu ver quem oferece. Eu acho que a Cal oferece. O showcase da Cal, em que eles oferecem ali uma peça, enfim, o que seja. Os produtores de elenco estão ali. Opa, aquela ali é para a novela X, aquela ali é para o filme tal, entendeu? Esse é o showcase que o Scouter faz aqui no Brasil, né? Diferente de mim, que sou assim, o ator se apresenta até mim, né? Ou então eu vou atrás do ator, como recentemente eu fui atrás de algumas atrizes trans que eu não tinha nenhuma e consegui atrizes maravilhosas, né? Poderia citar o nome de várias, mas qual que é o meu papel? O meu papel é pegar essas pessoas, levar até as produções e falar assim, ó, aqui está a minha atriz. Conta com ela porque é uma profissional, tem um talento magnífico e eu tô aqui para poder engajá-la dentro dessa produção. Né? Quando eu sei o nome de uma personagem, ou quando eu sei a história né, quando eu sei do roteiro de algum projeto, eu não posso divulgar esse nome, mas eu posso correr atrás das pessoas, pegá-la pelos braços e falar assim, ó, vamos, né? Paquita Salas é um projeto que eu me inspiro muito, por quê? Porque se for necessário, o Thiago sai daqui, vou até o Projac, se for necessário, eu saio daqui, vou até os estúdios da TV Record, se for necessário, eu saio daqui para conversar com o produtor do outro lado do mundo, a fim de quê? A fim de emplacar o meu ator. Porque o real interessado não é só o ator, também é o agente, porque eu sonho com ele. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sim. Eu só queria que você citasse um pouquinho dessa coisa do contrato. Do contrato, da problemática. Isso, da problemática. A problemática que eu tive foi o seguinte: eu tive um ator que ele era menor de idade quando fechou um contrato com uma determinada empresa e que de repente passou, essa empresa, quando o ator explodiu, ele pegou uma novela, ele fez um protagonista, então assim, ele explodiu, a empresa começou a utilizar a imagem dele para querer vender os serviços e ele não recebia nada por aquilo, né? Então eu notifiquei a empresa falando que eles tinham até 3 dias para retirar o post feito nas redes sociais e nas plataformas digitais, porque se eu encontrasse eu estaria ingressando com uma demanda, porque ele tinha um contrato de exclusividade comigo, e nesse contrato eu coloco sempre uma cláusula de que eu posso defender os interesses do ator. Né? E se ela quisesse continuar se ela quisesse continuar com o post, né, que a gente fechasse uma parceria e dentro dessa parceria a gente elegesse essa questão dos royalties, dos honorários devidos a cada parte envolvida, né? Então passei essa ideia aí para essa pessoa, e a pessoa olhou, me mandou um contrato, e dentro do contrato tinha de que ela poderia utilizar a imagem tirada dentro do evento e tal. Aí onde entra a figura da pessoa que tem um feeling jurídico, que tem um conhecimento técnico, né? Da questão de entender o que é direito autoral, o que é direito conexo, quais são as limitações desses direitos, para qual fim se pode ser utilizada, né? Então, eu fiz todo um parecer que foi um parecer... Eu não estou te ouvindo, Bruno. Você mutou o áudio. Não, na verdade eu só estava falando aqui com a minha amiga aqui para ela fazer tá bom, desculpa. Da assistência aqui rapidinho. Tá, então dentro disso... Pode continuar, desculpa te interromper. Tá, ok, imagina. Então dentro disso é justamente você entender e fazer uma correlação do contrato pré-existente com esse contrato atual, né? E entender como interpretar aquele contrato, né?
Então, existem alguns princípios do direito, principalmente do direito empresarial, né? Do direito autoral, não direito empresarial, porque o direito empresarial ele engloba tudo, inclusive o direito autoral, né? Mas o direito autoral, como se ele existe, alguns princípios, e um dos princípios que eu me pautei nessa defesa que eu fiz, ela foi muito usada como essa questão do uso indevido de imagem, né? E depois, na época, inclusive, eu não era nem formado em direito, só para você ter noção, né? E mesmo assim, eu tinha como eu posso te dizer, eu tinha técnica suficiente para conseguir fazer aquilo ali. Notifiquei a empresa, falando que eu acionaria todo o corpo jurídico da minha empresa e iria entrar com a devida ação contra esse empresário. Né? Ele achou por bem excluir, porque ele entendeu realmente que eu não estava brincando, né? Mas tudo isso por quê? Porque a imagem de vocês tem valor. Então, assim, é muito fácil eu utilizar a imagem do Bruno quando o Bruno já é uma estrela, né? Mas ninguém quis acompanhar o seu crescimento, ninguém quis te pegar pela mão e te levar e te conduzir por um caminho aí, né? Um caminho de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, né? Então, esse foi o meu caminho que eu fiz como ator, consegui colocar ele dentro de uma grande produção, né? E dentro disso notifiquei, eles retiraram, né? Eu tenho até esse e-mail, eu guardo esse e-mail com muito carinho, né? Porque eu não divulgo, mas assim, quando chega caso a caso, eu sempre mostro para o ator e falo, olha, é isso aqui, né? Outra coisa que eu percebi, que recentemente, eu não sei nem se você chegou a receber a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa sobre direitos autorais, que é de uma tese que eu acabei de montar ela, tá tudo certo, só quando eu publicar eu vou dar aí a questão de vocês poderem ler, porque vocês vão se inteirar o que é o direito autoral, o que é direitos conexos, né? E a partir dali entender a importância disso dentro de um contrato. E eu posso te apontar assim que de 88 atores que participaram dessa pesquisa, uma margem aí de 2% sabiam responder todas as questões, né? Em uma questão de mais ou menos 92% a 93% não sabiam que eram direitos conexos. E isso é extremamente importante, principalmente para um contrato de televisão. Você saber qual emissora trabalha com essa questão da retribuição dos direitos conexos ou quais já englobam no cachê principal que você recebeu outrora, né? Quando dá aprovação de um projeto. Não estou te ouvindo. Isso teve uma... Isso eu sei que você está falando, porque eu fiz uma novela um tempo atrás, quer dizer, muitos anos atrás, e boiei literalmente, sabe? Boiei literalmente nesse pequeno detalhezinho desses direitos conexos, e aí a novela teve uma reprise, eu passei de novo e não ganhei nada. Não ganhei absolutamente nada. E tem muita gente, muitos atores que deixam passar muita coisa, né, o Thiago? Sim. E aí, por alguma coisa ou outra, vai lá e acaba perdendo as oportunidades, ou financeiramente, ou de repente uma outra oportunidade que for. Isso é muito comum, né? Sim, sim, sim. E o que acontece também, Bruno, eu falo isso porque, assim, eu sou um cara que eu não falo por um ou por dois, eu falo por vários, né? Então, cada ator tem sua realidade. Mas dentro daquilo, sempre tem um ator que tem uma realidade melhor, outra nem tanto, né? Mas a gente trabalha o quê? A nossa intenção é fazer com que essa relação se torne, como eu posso te dizer, que seja uma régua, sabe? Uma coisa reta, uma coisa uniforme entre todos, né? Uma coisa isonômica entre todos. É claro que isso daí é um olhar muito tópico. Mas se eu conseguir isso para pelo menos, imagine que o meu casting seja de meia dúzia. Se eu conseguir isso para metade, né? Para 3 pessoas, está ótimo, né? Então, eu falo que isso daí é você enxergar, né, o seu ator, você enxergar as possibilidades, enxergar o projeto, entender até onde você pode negociar e onde você não pode negociar. E uma das cláusulas de negociação é a cláusula de reprise. Tiagão, eu queria agora perguntar uma coisa muito interessante, que nesse momento, rapaz, assim, a gente está percebendo várias coisas, várias mudanças, várias atualizações, várias formas de pensar diversificada e de forma inovadora no mercado. Uhum. E também sobre esse pano de fundo que é a pandemia, né? Eu, outro dia, nessa quinta-feira, chegou mais uma streaming no país, que é a Disney Plus.
Como é que você está vendo tudo isso, ô Thiago? Como é que você está vendo essas grandes streams entrando no país e, assim, fazendo uma revolução de produção, de distribuição, de muito mais volume de trabalho e com qualidade muito maior? Com uma qualidade, assim, excepcional. Quase que, assim, a gente tem várias deficiências em vários pontos, né? Mas eu estou vendo que a qualidade, que o volume de trabalho, que a possibilidade de levar o nosso trabalho para o mundo, como eu vi uma entrevista do diretor de produção de conteúdo da Netflix falar, ele falava o seguinte: a produção tem que ser local, mas o olhar tem que ser global. Como é que você está vendo esse pano de fundo, cara? Entrando essas streams, essa mudança, como é que está o mercado na tua visão? Isso é maravilhoso porque, Bruno, eu sempre falo o seguinte, é uma carreira de muito networking, né? De uma boa relação entre todos e com todos, né? Então, assim, eu preciso do produtor, eu preciso do diretor. Se eu não conheço o produtor, eu conheço o diretor. E por aí vai. Se eu não conheço o diretor nem o produtor, eu conheço o roteirista que me coloca em contato com a produção, né? Não é nenhuma novidade saber que essas grandes plataformas, né? A Disney, inclusive, né? Eu tenho um dos atores que está gravando lá, que é o Fábio Ache, né? Olha Está com isso, uma meu Deus do produção céu. sensacional. Ele é estrangeiro, né? Então, assim, é um cara que eu aplaudo, que ele tem, ele tem a maior vontade de trabalhar novamente aqui no Brasil, já trabalhou, mas quer trabalhar mais porque ele ama as produções brasileiras, assim como nós também amamos as produções estrangeiras. Isso é normal, né? O que eu olho, eu falo para os atores, é que a gente tem que começar a valorizar o que a gente tem internamente. Porque se a gente cuidar do interno, o que extravasa é lindo, né? Então, assim, se você tem a sua melhor versão dentro de você e você mostra isso para o mundo quer te agarrar. Por que que eu sempre... Isso daí você pode confirmar para mim que quando eu conversei contigo, eu falei, assista Retratos de Ayrton Senna. Por quê? Porque o Ayrton, ele era um cara que ele não tinha, como eu posso dizer, muita perspectiva. Ele não tinha com quem falar e a quem se dirigir para conseguir a projeção que ele teve na carreira dele para ser um piloto de Fórmula 1, né? Às vezes o ator, ele não tem com quem falar e a quem se dirigir, mas dentro disso, ele procura assim, a pessoa que tem esse condão de procurar essas grandes plataformas, né? E o que eu faço? Eu, Thiago, quando eu percebi que aqui no Brasil estava um pouco difícil conseguir conversar com a produtora tal, eu falei assim, por que não começar de fora para dentro? Então foi a primeira produção que eu fechei dentro da minha empresa, foi uma produção internacional, né? E a partir dali eu comecei a percorrer por outros caminhos e falei assim, opa, com essa produção é o meu cartão de visita. E a partir dali comecei a provar 1, 2, 3, 4, 5, 6 atores e por aí foi. E cada vez mais os atores, porque eu falo que ator indica ator. Então, produtor indica também produções. Então, amanhã ou depois, você é um ator que você fez um bom trabalho com Marcela Altberg. Ela vai lembrar com muito carinho de você, porque é uma produtora, assim, sensacional, espetacular, né? Então, ela vai olhar e vai falar assim, não, eu posso confiar o Bruno, que é esse personagem. Então, ela vai fazer essa ponte entre ator, entre diretor, e a partir dali, se o Bruno for aprovado, é uma questão de você estar dentro de um projeto como esse da Disney, né? Por que o mercado nacional ele está tendo essa visibilidade? Porque a gente está com produções incríveis. Olha Bacurau, né? Cidade de Deus. Eu tive um ator sensacional, que ele não é um ator do teatro, ele está comigo, que é o Marreco, né? O Renato de Souza. O Renato de Souza, ele era simplesmente um cara que morou na rua por questões, enfim, outras, né? Que a história de vida dele, ele era um educador de rua e estava tendo uma produção ali que eles estavam conversando com alguns atores que o Renato foi educador, né? Alguns atores que vieram aí dessa trajetória de morar na rua e de conhecer o teatro, entender o teatro como cultura de inserção e a partir do teatro ir para o audiovisual como a questão do conteúdo, né? De trabalhar com cinema, televisão, né? E séries. E o Renato, ele também teve essa trajetória. Em um primeiro momento, ele só foi um cara que ele estava ali como um apoio. Ele não tinha nem perspectiva, não existia personagem para ele. E o diretor olhou, né, e falou assim, o Renato vai ser o Marreco.
E a partir daí o Renato construiu um grande nome em Cidade de Deus, que é um dos nossos trabalhos que a gente tem que aplaudir, que é um filme, né, maravilhoso, que ganhou o cinema nacional, né, que tomou uma proporção assim gigantesca, como hoje toma Bacurau, entre outras produções, né, Aquários, por exemplo, que é um filme que quase ninguém assiste, mas está disponível na Netflix. Um filme gravado no Pernambuco, maravilhoso também. Então, é a gente começar a valorizar o nosso mercado interno. Porque se a gente valoriza o que é nosso, a probabilidade da gente crescer, não só com os nossos produtos, mas também com a nossa arte, né? Com o nosso planejamento, com a nossa carreira, é muito maior. Então é isso que eu fiz. É claro, Thiago, mas você não começou internacionalmente? Sim, mas comecei lá fora para conseguir conquistar o mercado cá dentro. Por exemplo, você falou dessa questão dos filmes brasileiros. Agora, a entrada dessas grandes streams, ela traz competitividade e a competitividade que traz alta qualidade. Competitividade que eu digo aquela competitividade sadia, que as pessoas querem entregar o melhor, querem fazer o melhor, e aí você vê que a Globo ela está tendo que mudar toda uma estrutura de novelas. Ontem, para você ter uma ideia, eu estava gravando no Projac, estão voltando algumas coisas muito devagar, mas estão voltando com todos os cuidados. Parece um centro militar, com todos os devidos cuidados lá dentro, mas está assim, acontecendo devagar. E estava conversando com o diretor ontem, inclusive, e ele falava que ele se formou em Cuba e veio para o Brasil. Foi estudar fora e voltou para o Brasil. Então ele trouxe uma nova visão e está mudando uma cadeia totalmente de profissionais novos, diversificados, que querem trazer uma nova visão. E eles estão falando, poxa, a gente está se inspirando em muitas séries, em muitas coisas de qualidade, para trazer para o nosso país coisas de qualidade. Eu vejo que isso quem ganha somos nós, né, Thiago? Quem ganha Sim. somos nós. E a tua visão, por exemplo, de São Paulo, essa visão essa diferença entre a produção em São Paulo e a produção no Rio de Janeiro, como é que você vê essas duas questões? E a produção no resto do Brasil também, não é? Eu falo que São Paulo e Rio são os grandes centros de produções gigantescas, produções maravilhosas, né? Com o cinema, é o que eu falo. Eu posso falar dentro daquilo que eu trabalho, né? Que é a questão do cinema, da televisão, que é o que eu gosto de fazer, né? Mas também eu posso falar que o mercado publicitário também aqui é maravilhoso. Se bobear, melhor que o Rio, né? Mas cinema e televisão é o centro, São Paulo e Rio de Janeiro, né? É claro que, por exemplo, vai ter Pantanal. Pantanal a gente tem que pensar na região, o próprio nome do projeto já fala, né? Pantanal. Então vamos pensar lá para o Mato Grosso do Sul, né? Para aquela região ali onde, né? Tá localizado essa questão geográfica nossa, né? Mas eu falo que os grandes escritórios, digamos assim, essas grandes empresas estão localizadas cá dentro. Eu adoro trabalhar com ambas, não posso me queixar nem de São Paulo e nem do Rio, né? Porque eu de São Paulo trabalho no Rio e o Rio também trabalha comigo aqui em São Paulo. Então, assim, né? Isso é maravilhoso. A gente está em contato com todo mundo e sempre lembrar também o ator ele tem muita essa questão de falar assim, Thiago, eu preciso estar em loco para conseguir trabalhar? Não. Ator trabalha com ponte aérea. Costumo falar que ator não tem casa. A casa do ator é os céus e a terra, né? Então, se você precisar andar, você vai andar. Se você precisar pegar um ônibus que seja um avião, você vai. O importante é você trabalhar. Trabalhou, volta para tua casa, curte o teu momento e a partir dali a gente corre atrás de uma outra produção e sempre está em constante movimento, querendo trabalhar, sabe? Buscando, assim, sempre novos trabalhos, novas coisas, né? Novas perspectivas. Então, não sei se eu consegui ser, assim, pontual na resposta que você busca, mas não tenho que me queixar nem do Rio nem de São Paulo, né? Existem produtores potenciais em São Paulo, existem produtores potenciais no Rio, como, por exemplo, eu citei também a Marcela Otberg, que é uma produtora sensacional, que trabalho com ela já tem um tempo, né? Maravilhosa, eu adoro. Thiago, me fala uma coisa. Você aqui no Brasil, você tem vários atores. Vários atores. Atores de qualidade de peso. Como é que você coloca eles dentro de uma produção? Dentro de uma produção, acho que é da mesma forma como eu colocaria você.
É eu pegar, é claro que assim, com um pouco mais de facilidade, isso é fato, né? Você ter um ator de peso é um pouco diferente, mas aí eu te pergunto, se é mais fácil vender ele, por que que ele recorre ao Thiago? Tem isso também. Eu te devolvo a pergunta. É justamente por aquela questão já conversada lá atrás, do que você tem a oferecer. Então eu sempre entrego minha melhor versão, então por isso que esses atores têm me procurado, têm fechado comigo e fala, Thiago, eu não quero te largar, é isso. E eu quero assim me estender para o resto da minha vida trabalhando assim. Né? Porque eu conquisto o carinho de vocês, eu conquisto espaço no mercado e mais que isso, né? Como que eu coloco eles? Coloco da mesma forma como eu colocaria você, da mesma forma como eu te apresento, eu apresento eles. Tiagão, agora a pergunta que não quer calar. Ah. Tá com várias produções aí pela frente? Tem muitas produções, algumas paradas, né? Já tenho atores aprovados que, assim, a gente ainda não divulga. Eu sou um pouco tardio ao divulgar. Por exemplo, o Alexandre Apolinário, eu aprovei ele para fazer uma série dia 19 de agosto, no dia do ator, né? O dia do teatro aí, né? Dia 19 eu tive uma ligação, oi Thiago, tudo bem? Olha, tô te ligando para falar que o Alexandre Apolinário foi aprovado. Né? Ele pegou um personagem incrível, gravou esse ano, vai gravar o ano que vem, e a gente está feliz da vida, né? Dentro dessa mesma série, eu aprovei outros atores também, mas dando um passo de cada vez, sem dar muito spoiler, esperar aí as divulgações para vocês saberem qual que é esse projeto, mas já adianto que é um projeto maravilhoso, né? E não deixem de assistir. Me fala uma coisa, qual que é o diálogo que você tem com os diretores, com os autores, que os atores não conseguem desenvolver? Um exemplo disso é, de repente, se eu sou ator, eu estou aqui recebendo uma proposta, eu vou ficar tímido, de repente eu não vou saber lidar com aquela negociação, e aí você entra para poder fazer todo esse negócio. Ó, não, peraí, vamos por aqui, porque eu acho que isso aqui não funciona para mim, esse cachê por isso, e coisa que às vezes os atores não conseguem fazer. E aí entra o papel do agente para poder negociar. Qual que é esse diálogo que você tem com os diretores, os atores, com os produtores, e que os atores muitas das vezes não conseguem desenvolver? Como é que funciona isso aí nos Eu vou bastidores? fazer mais uma comparação, Bruno, isso daí é extremamente importante. Eu sempre ouvi os meus professores dentro da faculdade falar assim, advogar por causa própria é um perigo. Você pode ser o melhor advogado, mas Aí, existe o seguinte... deixa eu só fazer uma provocação, porque essa aqui vai para, sabe, para muitos anos depois disso aqui. Isso aqui vai ficar para a eternidade. Aham. Se advogar em causa própria, pô, nós dois gostamos do debate, não é? O advogado, o negócio do direito está na veia. Sim. Se advogar em causa própria, falar em nome próprio, em primeira pessoa, embora eu possa ser meu advogado, não é? Eu posso me defender em juízo. Os atores, talvez falar por si só, os artistas falar por si só, talvez não tenha tanto peso. Agora, nós temos um precedente enorme, que é a Anitta. Eu quero trazer esse exemplo aqui, porque, assim, ela abriu um precedente gigantesco. Querendo ou não, goste dela ou não, goste da música dela, da persona dela, isso indifere. O que difere aqui pra gente é trazer esse case de sucesso que gigantescamente abriu um precedente. Ela falou assim, gente, nós podemos sim ser artistas e ser empreendedores da nossa própria arte. Uhum. Podemos trazer essa questão do business para o nosso trabalho. Como é que é isso, Thiago, na tua visão? Bruno, primeiramente eu vou também indicar esse livro aqui para vocês. Coragem. Ah! Tá? É um Quem que livro escreve? maravilhoso que fala da Rose McGowan, né? Um livro maravilhoso que fala sobre superação, sobre a questão da projeção da carreira do artista, né? É um livro que eu adoro ler, estou lendo ele pela segunda vez. Não vou dar Fala de novo aí para spoiler. nós ver, para ficar Ó, registrado mesmo. Coragem. Quem que escreve? Rose? Rose McGowan. Poxa, eu já vou anotar aqui. Coragem. Anotem também quem Coragem. estiver nos ouvindo, nos vendo. Tá? É maravilhoso isso aqui. Então, assim, primeiramente trazendo essa ideia, né? Você pode advogar em causa própria? Pode. O ator pode se auto-vender? Pode. Ninguém impede ele, né? Mas sempre vai ter um dado momento que você vai querer alguém para cuidar da tua carreira.
Uhum. Por exemplo, uma atriz que eu posso dizer que ela adorou trabalhar comigo e que nunca teve agente, Jana Guinon. A Jana fechou comigo, no outro dia a gente pegou um trabalho juntos, foi maravilhoso. E a partir dali ela falou, nossa, te adoro e tal, por essa questão. Porque ela falou assim, Thiago, o que eu não consegui fazer durante os meus 25 anos de carreira, você fez em um dia, né? Não é porque eu sou o melhor, não é isso. É porque quando alguém te elogia, é muito melhor do que você se elogiar, porque a pessoa pensa que é silogismo. Entendeu? Fala, não, é como se o Bruno estivesse se apresentando para um produtor e falando assim, o Bruno é um ator extremamente bonito e que pode ser o protagonista na novela X, né? Ser o galã da novela e tal. Não, isso daí cabe o produtor observar, cabe o diretor observar, né? Se você é bonito ou não, se você é bom ou não, quem está te avaliando é uma outra pessoa. É claro que você pode se avaliar, sim, mas você tem que se avaliar para você provar para você mesmo que você é capaz, que você é bom. Entendeu? Então, dentro disso, o que eu olho para os atores é justamente fazendo esse paralelo, olhando e falando o seguinte: quer se vender? Pode se vender. Eu posso advogar na minha causa própria? Posso. Mas quem garante que eu vou conseguir? Né? Fala que o advogado ele tem que ser o quê? Parcial. Imparcial é o juiz, né? Imparcial é o produtor, imparcial é o diretor, mas parcial tem que ser o advogado, né? O agente ele pode ser parcial? Ele deve ser parcial, né? Ele deve ser parceiro. Parcial vem de parceiro, né? Quem quer te ver bem é parceiro. Eu sou parceiro dos meus atores, então dentro disso, recentemente eu vendi um ator que ele não tem nada com teledramaturgia. Nada. Ele é um cara que ele é do teatro, mas já contracenou com ícones, né? Da televisão e tal. Então, dentro disso, você enxerga ali uma questão para você pontuar na questão do cachê do ator. Né? Hoje eu observo que os agentes daqui do Brasil, assim como um todo, são bons em negociar, porque a relação, como eu posso dizer, a relação negocial é muito constante no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas o Brasil também tem esse feeling. Hoje todo mundo está querendo ser empresário. Eu costumo dizer que um cara que vende bala no farol, ele também é empresário. Que ele tem que saber como abordar, né? Porque se não souber, ele pode assustar o cliente dele. Então, hoje, essa relação comercial qualquer um faz. Mas tem que saber a questão de como fazer de fato para valorizar o teu ator. Não só para aquela produção, mas para outras que virão. Entendeu? E é isso que eu faço. E aí, eu fico imaginando assim, quais são alguns diferenciais, né, para que o ator junto com o agente, junto com alguém que cuida da carreira dele, ele vai em busca de, sabe, de sempre estar no topo, querendo ir para o topo, querendo melhorar, querendo fazer e desenvolver o teu projeto, o teu trabalho, o teu propósito de vida. E existem também aqueles atores que eles vão muito atrás. E aí depois, como você falou, tem alguém para poder dar suporte, dar base para ele. E como é que funciona essa questão da porcentagem do agente? E também dos trabalhos que, às vezes, os atores que pegam e aí o agente não tem nada a ver. Como é que funciona essa negociata, esse acordo entre os atores e a gente? Bruno, eu costumo falar que eu não gosto de ser pesado a ninguém, né? Eu gosto de ganhar o meu. E eu falo que cada profissional tem o seu valor. É difícil eu falar assim, generalizando e falando que pode ser que um cobre 30, o outro cobre 20, um cobre 10, o outro cobre 15. Isso depende, cada profissional tem o seu valor. Assim como cada profissional tem aquilo a oferecer, né? Eu tenho uma coisinha a mais a oferecer, o outro tem uma coisinha a menos, o outro tem uma coisa a mais que eu, né? Então tem tudo isso. Você vai escutar um som que está passando um carro aqui na minha rua. Não faz Mas sentido. enfim, Traz uma química. mas dentro disso, o que eu costumo dizer é justamente isso. Eu não gosto de ser pesado a ninguém, né? Cada um tem o seu trabalho, então cabe a pessoa mensurar o esforço que teve, quem vai trabalhar de fato, né? Então, eu costumo dizer que eu trabalho com a praxe de mercado, mas a praxe boa, né? Então, assim, é claro que tem outro ator que você olha, a depender do ator, você conversa e tal. Sim, mas isso depende, é caso a caso, não adianta generalizar, né? Mas eu sempre falo que você não pode ser pesado a ninguém, você não deve explorar ninguém, né? E o que eu percebo é que atores que estão iniciando a carreira, muitas das vezes não sabem como que funciona,
Então, a partir dali, existe alguns que tiram proveito daquela onda, né? Eu não gosto de ser assim. Pegando esse gancho aí, existe muito pilantra. Como que você identifica, uma dica para os atores, como identificar os pilantras, os agentes pilantras? Como identificar? Justamente com a questão do trabalho. O agente, ele está ali, eu costumo dizer o seguinte, se eu sou agente, eu represento alguém. O que é uma agência de carro? Uma agência de carro é aquela que tem o carro ali à disposição, ela também assume um contrato com a pessoa, né? Digamos assim, com um agenciado, né? Um contrato do quê? De depósito. Então, a pessoa do depositar, a pessoa do depositante, né, tem um contrato também com um agente que é o depositário nessa, digamos assim, você deposita a sua carreira em minhas mãos. Eu sou o depositário. Eu costumo dizer que tudo que cabe, tudo que acaba com ário é otário, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente também tem alguns prejuízos. Então, cabe você identificar como se resguardar e eu me resguardo. Ok, não quer assinar um contrato de exclusividade comigo? Não tem problema. Então, vamos fazer um contrato de honorários, entendeu? Tem os dois. E quando muito, as grandes produções também, por exemplo, a série da Amazon, a série da Netflix, a série, sabe, da Disney e tal, faz constar a porcentagem do agente ali. Então, resumindo, se eu falar que é 50%, é 50% e vai estar ali, né? O ator, na hora que ele for ler o contrato, cabe ele também se atentar ao que o agente fez constar no contrato. Porque uma relação inicial, em um primeiro momento, é o quê? É entre agente e produção executiva, é entre agente e produtor de elenco, é entre agente e diretor. O ator, ele vai estar ali quando ele precisar fazer um teste, quando ele precisar fazer um callback, entendeu? Mas fora isso, o que a gente retira sobre vocês? O peso nas costas. O peso do negócio, o peso de se vender, né? Porque não é fácil, né? Eu falo que para eu conseguir ter o que eu tenho hoje, para quantas pessoas eu não precisei trabalhar de graça? Porque é difícil, eu costumo falar, se o Bruno hoje se vende como agente, é muito mais fácil, porque o Bruno tem barba no rosto, identifica um pouco mais de maturidade e tal, mas isso não significa que ele tem o tanto de conhecimento que eu tenho. Entende? Então, são coisas que a gente precisa ponderar na balança e saber ao certo com quem você está lidando. Primeiro, a questão da energia, né? Então, como identificar um picareta no mercado? A questão da energia começa por aí, né? Claro que sempre tem aquela pessoa que disfarça muito bem, um ladrão. Quando ele vem, ele não vem com uma arma na mão já colocando na tua cabeça. Ele vem se apresentando como, sei lá, eu já fui assaltado dentro de um mercado, né? Um mercadinho pequeno no interior que eu estava, o cara chegou, se aproximou como se fosse um cliente, né? Quando eu fui ver, eu já estava com uma arma na minha cabeça. Então, assim, é o que eu falo, é você saber identificar todas essas questões, mas o simples fato de você conversar comigo hoje não significa que eu sou aquela primeira pessoa que te vendeu alguma coisa. De fato, é o que eu falo, não julgue o livro pela capa, né? Bruno, tá me ouvindo? Travou aqui. Perfeito. Tá. Sua imagem travou para mim, mas vou continuar. Então, assim, não julgue o livro pela capa antes de conhecer o conteúdo dele, entende? Então, eu sempre olho e eu falo o seguinte, eu sou esse, a pessoa me enxerga dessa forma, mas quem que é o Thiago e o que o Thiago pode oferecer? Qual que é a melhor versão do Thiago? É isso que eu procuro, entregar e é isso que eu falo que o ator deve buscar. O ator que não procura saber quem que é o Thiago em relação ao conteúdo, ele só vai conhecer isso aqui. Porque nem eu vou ter interesse em mostrar a minha melhor versão, nem ele tem interesse em buscar saber quem sou. Tiagão, seguinte, eu vou fazer assim algumas considerações só para a gente poder chegar ao nosso... Já estamos chegando ao nosso final aqui. E eu queria só que você falasse algumas palavras, uma breve reflexão de quais são a projeção para o futuro. Como é que vai ficar o mercado daqui a um ano, enfim, daqui a 5 anos, 10 anos, com todas essas coisas acontecendo, a Globo tendo que se reestruturar, essas streams tendo entrado no Brasil e levado o nosso trabalho cada vez mais para o mundo. Como é que você vê o mercado daqui a 5, 10 anos? Eu vejo o mercado muito bom. Por que eu vejo muito bom? Porque o ator, na verdade, toda a produção, vamos falar desde do ator, todo o conjunto do audiovisual, né? Desde o visagista até a figura do ator, que efetivamente é quem leva o nome, quem se projeta, né? Por trás do ator existe muitas figuras, né?
eu sempre falo que vocês sempre serão essenciais, porque a arte ela não vai morrer hoje, não vai morrer amanhã, não vai morrer nunca. Porque o dia que morrer a arte, morre o homem. O homem é a própria arte, né? Então, a perspectiva é todo um novo cenário é um novo experimento, é uma nova história, né? Por exemplo, vem uma série aí, eu não sei se vocês estão por dentro, mas tem uma série produzida pela TV Record chamada Ameaças Invisíveis. Saiu aí na coluna, nas colunas recentemente aí, parece que em janeiro vai ser lançada, né? São séries maravilhosas. Então, dentro disso, o que eu falo? Ameaças Invisíveis... Essa série é produção nacional ou está vindo de outro lugar? Produção nacional, da TV Record. 100% nacional. Não sei se vai ser 100% nacional, mas acredito que seja, sim. Uhum. Tá? Ameaças Invisíveis. Isso. É que a TV Record ela também está espalhada em alguns países, né? Mas o que eu falo é o seguinte, é não ter medo, Bruno. O espaço que é teu, ninguém te tira, né? E toda essa transformação, toda essa evolução, a gente não tem que temer, sabe? O novo é bom. O novo é bom. São novas experiências, são, sabe? Eu sempre falo que eu sempre tive o coração aberto para tudo e para todos e a cabeça muito aberta também, né? A ponto de enxergar assim que tudo que é novo é um desafio e tudo que é desafio é bom. Desafio é o que? É uma proposta de evolução. Então, não identifique isso como um perigo, como um problema, como qualquer outra coisa. Identifique isso como vai vir muitas produções, vai vir pessoas com novas ideias, né? Diretores assim, não que os diretores de outrora não são tão bons quanto os de hoje, não é isso. Mas uma pegada um pouco mais jovial, um pouco mais, né? A produção, eu falo que toda a produção ela é jovem, né? Você pode assistir um filme de 1980. Se você pegar ele, trabalhar ele um pouquinho ali, dar uma nova roupagem para ele, você conta a mesma história com uma perspectiva diferente, sabe? Um autor diferente que dá um outro ar, um plus a mais para aquela história, né? Então eu acho que é isso, é não ter medo. Tiagão, uma última coisa que eu queria só que você comentasse para a gente finalizar. Tá super bacana, cara. Assim, várias ideias incríveis assim você apresentou para a gente hoje. Um conselho para esses atores que estão querendo fazer cinema, que estão querendo fazer a sua arte, que estão querendo criar a sua arte e com esse novo olhar também para a internet, né? Você daria um conselho para quem está começando, para quem quer fazer cinema, para quem quer entrar numa streaming, para quem quer encontrar um agente assim como você, que consiga dar orientações? Quais são esses conselhos que você daria para essas pessoas? O conselho que eu dou sempre é, ama o que faça, né? O amor, eu falo que ele aproxima tudo, né? Aprendi isso com o Rogério Blatt. Uma vez ele me mandou um vídeo de um leãozinho com um homem, os dois se abraçando, assim. Um leãozinho não, um leãozão de verdade. E eu falei assim, que medo. Ele falou assim, o amor aproxima. Então, a primeira coisa, se você tem amor por aquilo que você faz, não pode ser hoje, não pode ser amanhã. Mas depois de amanhã, você vai estar ali abraçado com aquilo que você ama, que é a tua arte. Então, ame primeiramente. Esse, eu acho que é o feeling de tudo. É muito filosófico, é muito bonito, mas é realmente para ser. Porque a gente não está nessa profissão de brincadeira, a gente está aqui para poder movimentar e fazer aquilo que a gente gosta, contar histórias, né? Então, é se sentir feliz de, ao menos, estar dentro desse meio, seja no teatro, seja na televisão, seja no cinema. Costumo dizer que eu tenho atores de cinema que não são atores do teatro. Por exemplo, Renato de Souza, é o que eu falo. Ele foi encontrado lá na rua e a partir dali fez vários filmes, entende? Então, eu falo que é aquilo. Quem nasce com talento, cuide do seu talento, lapide ele. Ele é ouro. E quem não nasce com talento, mas quer desenvolver porque ama esse mundo, também tem espaço para ele. Vai aprender, vai estudar, vai fazer acontecer, né? E a partir daí tudo se desenvolve. Mas sabendo também que o audiovisual, assim como qualquer outra profissão, a gente tem que dar passos pequenos, passos firmes, mas saber onde está pisando. Esse é o interessante, né? Então, o que eu tenho para dizer... Eu fiquei imaginando aqui o abraço no leãozinho e falei, caramba, tem que ter coragem, muito amor. Pois é. Então, essa profissão, eu costumo dizer que essa profissão é o leão. O ator, ele vive o desemprego, né? Você está abraçando ele que, de repente, o leão pode te comer, né?
Ou possa ser que ele nem te note. Se ele te comer, significa dizer que a produção, ela te abraçou, você serve para ela naquele momento. Mas se naquele momento ele passar por você desapercebido, não tem problema. Existem outras produções. O importante é não desistir. O que não pode morrer dentro da gente é o guerreiro que existe dentro da gente. Porque é ele que faz com que a gente acorde toda manhã, nos reinvente, né? Reinventar. É o que o mundo está passando hoje, né? Por esse recorte da pandemia, né? Com todo esse contexto, né? Que vem aí da noção da self-tape e tudo mais, todo esse novo mundo audiovisual que a gente vive hoje. Não tenha medo dele. Ele é o leão, mas ame o leão, que o leão também vai te amar e vocês vão viver juntos aí para todo um sempre, né? Não tem mais o que falar. Show. Depois que começou, não desiste, segue o caminho que não tem, Isso aí. não tem outra. E ó, lembrar uma coisa, eu só vou falar uma outra coisa, a questão de Dona Fernanda Montenegro, que é uma atriz exemplar e que hoje é uma das mais respeitadas do Brasil, se não é uma das primeiras, né? Dona Fernanda Montenegro, ela passou assim por uma construção de carreira maravilhosa, onde teve muitas possibilidades, inclusive para ser ministra da Cultura, né? Imagine você sendo uma das pessoas pensantes acima de todos os outros. Existem pessoas que criam, mas existem outras que dirigem. Ela seria uma dirigente da cultura, né? A questão de patrocínio e tudo mais. Ela falou assim: se na verdade, eu nasci para ministrar a minha carreira. Eu não preciso estar à frente do governo, porque a minha governança está dentro do teatro. Então, ela começou no teatro, eu falo, não menospreze o teatro. O teatro salva, o teatro gera possibilidades, né? O teatro está ali para formar atores também. Tem muitos atores bons que vieram do teatro, outros do teatro de arena, outros dos teatros amadores que também temos aí, além do teatro de arena, que também foi um teatro amador, né? Mas, assim, o importante todos são atores, todos têm espaço. Na produção tem espaço para o velho, para o jovem, para a criança, para o recém-nascido, né? Para aquele que ainda nem nasceu, mas que está dentro da barriga da mãe. Então, existe espaço para todo mundo. Identifica seu espaço e trilhe um caminho de luz. E por onde você passar, deixe um rastro de luz. Que esse é o interessante. Onde há luz, todo mundo te nota, todo mundo enxerga, né? Show! Eu estou aqui lisonjeado com todas essas palavras, cara. Só nos engrandeceu nessa noite. Te agradeço pelo convite. Imensamente Muito bom esse bate-papo. Imensamente obrigado, Thiago. Obrigado. E eu sigo nas mãos desse cara aqui também. Olha só, se vocês quiserem, depois eu vou colocar todos os contatos dele aqui, para vocês também seguirem a agência dele, a Agência Império, e vocês seguirem o trabalho que ele faz aí com todos os atores, diferenciado, né? No Brasil, um trabalho diferenciado, com esse olhar para o cinema, para a novela, e para o mercado também internacional, que é o que muita gente quer. Uma novidade, eu tenho um livro chamado Diário de Amores Platônicos, que ele ainda não foi publicado, por isso que eu não dou acesso a ninguém. Mas estou para escrever um outro livro, que vai ser, o nome do livro vai ser Diário de um Agente. Vai ser sensacional, que eu vou, é claro, pedir permissão para alguns atores, falar como que foi eu trabalhar com a pessoa, colher depoimentos, a pessoa assinar ali, né, para dar veracidade a tudo que eu estou falando, porque é importante deixar aí uma questão que a gente não tem no mercado, né? Eu estou vendo que existem muitas produções em forma de depoimento, como essa que eu indiquei para vocês, que é a Paquita Salas, mas eu acho que isso daqui também ainda, embora cada vez mais com essa revolução digital tenha acabado esses livros físicos, eu sou fã do livro físico ainda. Então, seja digital, seja físico, não sei quando eu vou lançar, mas estou pretendendo escrever aí uma forma de documentário, explicando como foi o desenrolar de cada carreira de ator, sabe? Perguntar para alguns atores que trabalham comigo. Não vai abrir muito essa questão do... sei lá, buscado na Fernanda Montenegro, que faz parte da Montenegro Talents. Não, vou trabalhar com os meus, para de fato eles entenderem quem sou eu e quem que é o ator que trabalhou comigo e como que foi a experiência dele comigo, né? Em primeira mão, para todo mundo, olha só, fiquem atentos, porque logo, logo saem novidades aí, né, Tiagão? Com certeza, com certeza. Ó, tem produções, amanhã mesmo eu vou publicar, eu tô com 3 perfis, você tá dentro de um deles, tá? Já te adianto isso daí. Então, assim, a gente precisa ficar bem afinado em questão de agenda, né? Me fala certinho aí como que tá a sua agenda, pra gente não ter nenhum problema quanto a isso. Tá bom? Tiagão, lógico que nós vamos conversar, cara. A gente vamos botar para quebrar, não tem dúvida.
Cara, obrigado. Obrigado por você ter sediado esse tempinho. Obrigado mesmo, cara, de coração. Não, Assim. eu que agradeço, gratidão mesmo. É sempre um prazer aí conversar, trocar, aprender, né? Porque a gente sempre assume esse papel de hora é aluno, hora é professor, né? Então a gente aprende muito com esses diálogos, é muito bom. Obrigado, cara, obrigado. Sucesso e que outros atores possam ser contemplados pela tua brilhante energia e profissionalismo. Cara, obrigado, obrigado, de Muito coração. obrigado, eu que agradeço, gratidão mesmo. Estamos juntos, vamos nessa que o céu é o limite pra gente, né?